A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente, que o Espírito Santo fale cada vez mais forte em seu coração. Bem-vindo à nossa escola bíblica dominical do Ministério DOFCA, Ministério em Missões. Que Deus possa nos enriquecer com a sua presença, que o Espírito Santo possa trabalhar poderosa em sua vida por meio de sua palavra, pois ela é eficaz para nos santificar e nos levar até o fim, a grande vitória, que é a coroa da vida eterna, pois o livro de Apocalipse diz ser fiel até a morte. Então vamos aprender a ser fiel por meio da palavra de Deus. Quero desejar a você aí, amado querido, que vai estar com a gente nesta live, um feliz Dia dos Pais. Que Deus possa te abençoar ricamente, que o Espírito Santo possa descer todas as copiosas bênçãos de Cristo Jesus conquistada sobre a sua família, sobre a sua casa, que haja paz, que haja harmonia, independente do seu crédulo religioso, porque todos nós fomos comprados pelo sacrifício de Cristo na cruz, todos nós somos um em Cristo Jesus. Não importa se você aceitou Jesus ou não, se você crê em Jesus ou não, você pertence a Ele. Só Ele tem autoridade sobre a sua vida. Qualquer outro tipo de ideia religiosa humana é religiosidade, é legalismo religioso. O verdadeiro caminho, a verdadeira religião é Cristo Jesus. E Ele é a esperança da glória para aqueles que confiam nele, para aqueles que o servem. Então, feliz Dia dos Pais para você, que o Espírito Santo possa te abençoar. Senhor, abençoa a nossa EBD. Disciplina hoje no livro de Hebreus. Nós estamos seguindo a revistinha Conheço o Novo Testamento, Filemon e agora Hebreus. Vamos orar. Senhor, abençoa a nossa EBD, abençoa a nossa aula, abençoa os nossos corações que vão receber a Tua Palavra. Seja conosco, recebe o nosso louvor que é devido a Ti, pois Tu és digno de ser adorado. Te louvamos e engrandecemos o Teu nome por tudo que o Senhor é, ó Pai. Nos ajude a permanecer firmes, inabaláveis, até o momento de receber a coroa da vida e da justiça. Te rogamos a Tua presença hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, meu querido. toda a honra, toda a glória
e todo louvor. Santo é o Senhor dos exércitos. E a Ele todo o louvor. Santo é o Senhor dos exércitos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos visitou com tão poderosa salvação na pessoa do Filho, a quem Ele fez Senhor e Rei de todas as coisas, e por meio de quem Ele criou todas as coisas. Por meio do Verbo, tudo que existe veio a existir. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 nos mostra isso. Por meio dele, para ele, todas as coisas que existem, tudo existe e subsiste por ele. Ele é a razão de tudo existir. João revela profundamente quem é o Cristo que nós adoramos, quem é o Cristo que estava corporificado no homem Jesus. Qual o problema hoje da crença no cristianismo? Porque o homem não consegue conceber na sua mente, ele não consegue ter essa revelação. Como que pode? Filho de Maria, filho de José, ainda tem a história que Maria ficou grávida, sem ter contato com José, e alguns judeus, e alguns islâmicos também, que são muitos
radicais, chegam ao ponto de chamar Maria de prostituta. E nós não nos ofendemos com isso, porque nós sabemos quem é Maria. Maria foi uma mulher agraciada, uma mulher que Deus contemplou, viu graça nela. Ela foi: eis aqui tua serva, cumpra a sua vontade em mim. Foi uma das mulheres mais importantes das Escrituras, desde Gênesis. Foi aquela que entendeu a revelação divina e falou: eis aqui tua serva, estou pronto para... eu me ofereço a ti como esse sacrifício, para que o Senhor cumpra em mim esse seu desejo. Então ela se deu a Deus. É algo maravilhoso. Então nós conhecemos Maria e nós não nos importamos com isto, porque o tolo fala daquilo que o coração dele está cheio, mas o sábio ouve, pondera e busca a verdadeira revelação. Então, como que pode conceber essa ideia de nascer esse homem? Quem é esse homem que nasce? Eles dizem que Maria teve, não sabe de quem, foi algo que teve que ocultar, e José, né, vai assumir Maria para ela não passar pelo apedrejamento, né, pela prostituição. E tem muita coisa que as pessoas inventam, tanta coisa que confunde a cabeça dos indoutos. Quem não tem conhecimento entra nesse caminho, mas quem buscou o conhecimento, quem olha para as Escrituras com um olhar puro, com o olhar de quem precisa, de quem vê o favor de Deus em tudo que Deus faz pela humanidade por meio da nossa irmã Maria, você vai entender que ela foi uma das maiores mulheres nascida entre o ser humano até hoje, a maior mulher, a pessoa mais inteligente, a pessoa que Deus deu essa missão e ela aceitou. E por ela aceitar, Deus vai colocar o gameta naquele óvulo lá e vai fecundá-lo e vai trazer esse homem à existência. Para que ele pudesse ser perfeito Salvador, ele tinha que ter participação da carne, mas não do pecado, que a carne é a carne do pecado. Mas ele não poderia ser nascido, como diz o Evangelho de João. O Evangelho de João, só ele daria para salvar a humanidade inteira. Ele não nasce da carne, ou seja, pela vontade do homem, nem do sangue, ou seja, nem pelo desejo do homem, mas sim pela vontade de Deus. Não foi vontade humana, não foi contato humano, foi Deus que colocou a semente dele lá no óvulo de Maria, e nasce esse homem que tem participação de carne, e ele é preparado desde o ventre de Maria. Ele não é um semideus, ele é um homem natural, como qualquer um outro. Ele sentiu fome e sede, andou, ele era limitado ao tempo e espaço. Ele vai até o Jordão. Quando chega no Jordão, ali Deus fala assim: eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ali foi revelada a vida de Jesus, do nascimento até a hora do batismo. A vida de Jesus do nascimento até a hora do batismo deu prazer a Deus. Foi uma vida de santificação, foi uma vida na direção de Deus. Deus não viu mácula, Deus não viu erro em Jesus. Jesus estava aperfeiçoado pela palavra, pelo ensino da Torá, para chegar naquele momento. Quando ele desce a água do batismo, que João Batista o batiza, então o céu se abre. A partir daquele momento, aquele homem Jesus não é mais aquele homem como outrora como outrora ele era. Estava sendo preparado agora, aquilo que deveria ser, agora está sendo. Desce, João Batista vê quando o céu se rasga, ele diz: o céu se rasgou, abriu o céu, e eu vi, ele deu testemunho, que toda a plenitude divina, em forma corpórea de uma pomba, não era uma pomba, em forma de uma pomba, desceu algo, provavelmente um facho de luz que ele viu como uma ave voando, e ele, para trazer uma linguagem mais humana, para que houvesse um entendimento, ele vai dizer em forma corpórea de uma pomba, porque veio do alto, descendo, e ela repousou sobre o homem Jesus, e ele dizia: eu vi toda a plenitude da divindade descer sobre Jesus. Quando João diz toda a plenitude da divindade, Deus, Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Então você não tem aí um qualquer que inventou a história, você tem todo um plano, projeto de Deus, que é o favor imerecido. Aquilo que a humanidade não merecia, Deus deu. Se Deus deu, Deus vai pedir conta. Então vamos colocar aí a nossa vida na presença do Senhor, para que Ele possa vir e colher
os frutos do seu trabalho, e muito ele vai se alegrar. O Senhor quer colher a sua vida, o Senhor quer ter você como filho. Só depende de você abrir o coração ou endurecê-lo. Só depende de você aceitá-lo, como Maria o fez, ou rejeitá-lo, criticando, inventando coisas que você nem conhece e que as Escrituras Sagradas não te revelam. Mas aquilo que ela revela, que Deus deu, João 3,16, o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feliz Dia dos Pais para você, e vamos para a nossa lição por meio desta revistinha. Conheça o Novo Testamento. Semana passada foi Filemão, hoje nós estamos em Hebreus, estamos acompanhando a sequência das Escrituras por meio dessa revista. Uma maravilha, hoje nós estamos estudando Hebreu, a base bíblica, Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3, nosso presbítero vai ler ali para nós, e você aí que está do outro lado vai participar com a gente. O presbítero hoje vai me dar esse apoio, que o nosso irmão do outro está com problema de saúde, ligou dizendo que não podia vir. A nossa irmã também, que sempre está conosco, também está com probleminha de saúde por causa dessa friagem, mas Deus é bom, trouxe o seu servo, e vamos aqui então usar soldado do Senhor, as ferramentas de Deus. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3, pode ler por gentileza? Hebreus 12. Capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Bendito seja o nome do Senhor. 12, de 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Aleluia! Esse é o nosso texto bíblico básico. Suportar o que? As aflições. O povo hebreu convertido ao cristianismo estava sofrendo perseguições pelos próprios patrícios e também pela autoridade romana. E muitos deles já tinham abandonado a fé em Cristo Jesus e voltado para o judaísmo. Então surge esse indivíduo maravilhoso, cheio do conhecimento, uma pessoa que conhecia profundamente a tradução, a Septuaginta, a escrita grega. Devia ser provavelmente um judeu helenista de fala grega, que aprendeu a falar o grego fluentemente e conhecia profundamente o grego. E ele vai, a partir da Septuaginta, redigir uma das cartas mais poderosas que o mundo cristão tem, em Hebreus. A epístola de Hebreus, ela não vai contradizer a Torá, não. A epístola aos Hebreus está sendo escrita diretamente para o povo hebreu e provavelmente por um hebreu também, praticante também do judaísmo, ex-praticante do judaísmo, agora no cristianismo, com o seu coração firmado nas promessas e em todo o testemunho, não só da Torá, mas também da vida do Cristo. Quem escreveu o livro de Hebreus tinha pleno conhecimento de todas as coisas, tanto do Primeiro Testamento quanto do Segundo Testamento, que é aquele que Cristo deixa para a sua igreja. Quando ele voltar, ele vai reunir um povo seu, um povo a qual ele preparou, que deu de antemão as boas obras para que nós andássemos nela. Permanecer no caminho é permanecer na santificação da palavra, obediência a essa palavra. E muitos hebreus estavam sendo perseguidos e abandonando a fé e voltando para o judaísmo.
virando as costas para Cristo, era apóstata da sua própria fé, que eles haviam abraçado e agora eles deixavam por causa da perseguição. E o escritor vai dizer, vale a pena sofrer, vale a pena caminhar essa caminhada e caminhar na fé, caminhar na esperança, porque o galardão é certo. Então, Hebreus é um conjunto comparativo entre o testamento da lei e o testamento de Cristo, e é chamado por alguns de Levítico, o livro Levítico, o livro da lei, né? Hebreus é algo tremendo do Novo Testamento. A epístola é repleta de ensinos sobre a doutrina da superioridade de Cristo. Nós vamos aprender com esta revista e no desenvolvimento do argumento sobre ela o que é o cristianismo. O cristianismo não diminui o judaísmo, o cristianismo ele não invalida a Torá, ou seja, o cristianismo é o cumprimento. Por isso Cristo diz assim, pensai vós que eu vim invalidar a lei? Em verdade vos digo que eu não vim invalidar nada, eu vim cumprir tudo isso. Então Cristo veio cumprir, ele cumpre todas as coisas que a lei exigia, e como sacerdote, rei e profeta, ele se entrega na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus, como foi profetizado por João Batista depois que ele batiza Jesus, e ele vê o céu abrir, Jesus sai das águas, Jesus aponta para João Batista aponta para Jesus e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo não precisava de um grande sábio, o mundo não precisava de um grande general conquistador de batalha, o mundo não precisava de alguém muito rico e influente como as pessoas esperam que vai ser o anticristo. O mundo precisava de um cordeiro para ser oferecido a Deus pelos nossos pecados, um cordeiro que satisfizesse todas as exigências do Pai, do Eterno, de Elohim, para que por meio dessa satisfação ele pudesse perdoar o pecado do homem e da humanidade, de todos aqueles que se achegam a Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Era necessário que nós tivéssemos algo dessa natureza para que nos desse condições de voltarmos à nossa vida original em obediência a Deus e termos o Espírito de Deus. Quem é nascido de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você não tem um encontro com Deus ainda na pessoa do Filho, você não nasceu de Deus, que o único meio pelo qual Deus deu ao homem para que ele possa ser nascido para Deus é por meio do sacrifício substitutivo de Cristo. Se você não tem esse sacrifício substitutivo, você não nasceu para Deus, permanece na natureza adâmica, e quem permanece na natureza adâmica, ele é inimigo por natureza, ou seja, está morto em delitos e pecado. O morto não cogita das coisas dos vivos, as coisas dos vivos é a palavra de Deus. Morto não tem comunhão com aquele que está vivo, antes está morto em delitos e pecado e viverá em escuridão para sempre. Então Deus te dá essa válvula de escape chamada Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ver aqui a visão panorâmica. Entramos aqui. A epístola é do grupo das epístolas gerais. O autor é desconhecido. Data 64 a 68 DC. Local Roma ou Jerusalém. Alvo cristãos judeus, ou seja, aqueles que convertiam do judaísmo e tomavam a fé cristã. Eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo desprezados pelos seus patrícios, perseguidos pela autoridade romana, perseguição por todos os lados, e muitos estavam desertando da fé e perdendo a maior oportunidade que o homem pode receber nessa vida. O alvo da lição, cristãos judeus. Versículo chave, Hebreus capítulo 8, versículo 6, presbítero. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Expressão chave, supremacia de Cristo. Hebreus vai mostrar a supremacia de Cristo e a primazia do próprio Cristo. Ele é primeiro por causa da excelência de tudo que ele fez. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Aleluia, aleluia. Hebreus em uma sentença, 1.3 da nossa... Por que superiores promessa? A superioridade da pessoa de Cristo
e sua majestade. Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 4. Um esboço aqui. A superioridade da obra de Cristo. Ministério, Hebreus capítulo 5 ao capítulo 10. A superioridade da vida em Cristo Jesus. Ou seja, ministros, Hebreus do capítulo 11 ao capítulo 13. Hebreus em uma sentença. Hebreus anuncia a supremacia de Cristo como rei, como sacerdote e como filho de Deus. Interessante que ele é rei, sacerdote e filho de Deus. E a Bíblia diz que esse homem Jesus reunia os três grandes principais ministérios que Deus deu à humanidade: rei, sacerdote e profeta. Então ele era rei, sacerdote e filho de Deus. Por que, pastor, o senhor diz filho de Deus? Nenhum dos homens nascidos de Adão, até a pessoa de Jesus, era filho de Deus. Isso aqui você tem que entender. Ah, mas pastor, e os que cumpriam a Torá, eles não eram filhos de Deus? Aí você vai se escandalizar? Os gregos não eram filhos de Deus, os romanos não eram filhos de Deus, os próprios judeus tinham as promessas e não eram filhos de Deus. Ah, pastor Américo, o que o senhor está querendo dizer? Para você ver como que é difícil e ao mesmo tempo é fácil. De Adão é criatura de Deus, passava pelo um processo chamado processo probatório. Quem fez um bom seminário sabe o que eu estou falando. O processo probatório encerrou-se a partir do momento em que ele peca. Depois que ele peca, ele cai em morte espiritual, ele é desligado de Deus e fica com o tempo alienado de Deus. As gerações ficaram alienadas, mas Deus não abandonou as suas promessas, quando ele fez em Gênesis 3,15, que de ti nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Todo homem que nascia pós-pecado de Adão, ele morria no seu pecado, não tinha como ele se livrar do seu pecado. Nem a lei que foi dada milênios de anos depois, escrita por Moisés, tinha poder de limpar o homem do seu pecado, mas a promessa, sim, tinha poder de limpar o homem do pecado. A lei apontava para a promessa e anunciava a promessa, a chegada dela. Quando a promessa chegou, os homens não estavam preparados para receber a promessa por causa da sua alienação. Eles criaram um Deus para eles, eles criaram uma teologia para eles, que quando a promessa se fez presente, eles não a reconheceram, não quiseram abraçar. Então, quando nós vemos esse Cristo, rei, sacerdote e filho de Deus, por que filho de Deus, pastor Américo? O único homem, até Jesus, se você olhar as escrituras, ela vai tratar Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, categoricamente dizer, e este é, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o quê? Único, o seu filho unigênito. Ali não fala dele como um ser espiritual, fala dele unigênito como um homem nascido de mulher, era o único filho de Deus. Por quê? Como ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, Jesus é o primeiro de uma linhagem, Jesus tem a primazia, e ele vai superar Adão. Cristo é o nosso Adão por excelência. Assim, o primeiro, rodeado de bênção, peca. O segundo Adão por excelência, rodeado de traidores, rodeado de ódio, rodeado de coisas ruins, de raiva, de ciúmes, de inveja, ele permanece fiel por meio da promessa que havia na palavra. Ele sabia quem ele era. Quando ele vai ser preso no Getsemane, ele diz assim, que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Ele diz, não, para isso precisamente eu vim. É isso que eu quero que me leve para a cruz, porque eu sei o que vai acontecer comigo. Então esse homem, Jesus, que é o unigênito Filho de Deus, se você olhar nas epístolas, ele não vai ser mais unigênito. Faz uma pesquisa que o pastor Américo está te ensinando. Por favor, principalmente você aí que é judeu, faz a pesquisa. Ele não é mais o unigênito, ele passa a ser o quê? O primogênito. No livro de Apocalipse ele é o primogênito de toda a criação. Por que o primogênito? Primogênito de uma linhagem. Porque a partir do sacrifício de Cristo e a fé gerada nele, Deus te dá o poder de ser feito filho dele. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. João está revelando isso à humanidade. João está revelando isso aos próprios judeus. João está revelando isso ao mundo, para que o mundo possa ser feito filho de Deus por meio da fé
e por meio da obediência a essa palavra e por meio do milagre sobrenatural que só Deus pode promover isso pelo sacrifício de Cristo. Então temos que passar por Cristo, temos que honrar o sacrifício de Cristo na cruz. E o livro de Hebreus vai nos mostrar isso. Hebreus anuncia a supremacia de Jesus Cristo como rei, sacerdote e filho de Deus. Só Jesus era filho de Deus, unigênito. A partir de morte e ressurreição na cruz, ele passa a ser o primogênito da criação por excelência, de uma nova linhagem, que eu, você, todos quanto creram nele foram gerados em Cristo Jesus e recebemos o Espírito do Pai. O contexto: a epístola é direcionada a um grupo de hebreus convertidos que passavam perseguições por causa da fé. Hebreus capítulo 10, do versículo 32 ao 34, vai te explicar isso lá. Com o acerramento, com o acirramentado perseguição, muitos desertaram. Hebreus capítulo 10, versículo 25, provavelmente voltando para o judaísmo. Assim, a epístola é escrita para afirmar a doutrina cristã a partir da lei e estimular aqueles convertidos a permanecer ao lado de Cristo. A autoridade, ponto 3 da lição. Então você tem que entender que o escritor aos Hebreus, ele escreve para que os hebreus que foram convertidos em Cristo Jesus tivessem uma excelente revelação acerca da fé que eles abraçaram, porque agora eles estavam perdendo a única coisa que tinha de valor para as suas vidas, em virtude de voltar para a religião, para deixar de ser perseguido. Ninguém deixa mais de ser perseguido nesse mundo. Nós éramos presa do diabo quando estávamos sem Cristo. Uma vez que Cristo nos liberta, ele nos persegue para sempre, para que nós venhamos a desistir dessa caminhada e se tornar presa fácil dele. Então, ou você se torna presa do diabo, ou você continua sendo perseguido, resistindo ele firme na fé, e ele fugirá de vós, porque breve Deus nos tirará do poder, do domínio e da presença do pecado, quando o Senhor voltar. Se nós não estivermos vivos na ocasião da vinda de Cristo, nós vamos ser livres em breve desses mesmos poderes, ou pela transformação, num piscar de olhos, ou pela morte. Ela vai nos tirar, e quando ela nos tirar daqui, ela nos coloca no paraíso, estamos livres de tudo ali estaremos para sempre com o Senhor até a sua vinda. Vamos ler aqui ponto 3, a autoridade. Esta epístola não apresenta o nome do escritor, já foram sugeridos como escritores como Paulo, Apolo, Barnabé, Lucas, Filipe, Clemente de Roma, Silvano, Priscila e Áquila. É provável que o autor seja de origem judaica, com certeza, para entender, um exímio entendedor da lei, pois era exímio conhecedor do Antigo Testamento e da cultura helenista, uma vez que dominava bem o grego e conhecia muito bem a Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega da Torá do Antigo Testamento, que o rei Ptolomeu pediu ao sacerdote vigente da época para que fosse copiada para ter na biblioteca de Alexandria. Como disse Orígenes, somente Deus sabe quem a escreveu. Sim, somente Deus sabe. Foi um grande servo do Senhor. Ao meu entendimento, pela dinâmica, pelo conhecimento, creio eu que foi Paulo, porque se você vê a probabilidade de ela ter sido escrita de Jerusalém ou de Roma. Se foi de Roma, Paulo estava em Roma. Se foi de Jerusalém, pode ter sido outra pessoa, até mesmo o próprio Tiago, irmão do Senhor, que presidia a igreja de Jerusalém. Hebreus para hoje, mesmo sem saber o nome do autor de Hebreus, a epístola deixa claro quanto ele se empenhava em conhecer a palavra de Deus, quanto você tem se esforçado para conhecer as Escrituras. Quem escreveu a epístola de Hebreus era um conhecedor das Escrituras, uma pessoa que se empenhava por esta revelação e ter o conhecimento dela. E você e eu, quanto nós temos desempenhado, nos esforçado para aprender as Escrituras? Tem gente que não quer nem ler Bíblia, pensa que é só comer arroz e feijão e esperar o tempo do fim dele, depois vai para o inferno, depois vai perder a vida, vai viver aqui como escravo e vai
depois ser prisioneiro para sempre num lugar chamado Lago de Fogo, Sheol, que é a separação dos homens ímpios de Deus. A superioridade de Cristo, vamos ver. O tema geral da epístola é a supremacia de Cristo. A tabela a seguir explica a superioridade de Jesus. Vamos ver aqui, superioridade da pessoa de Cristo. Cristo é superior aos profetas. Hebreus, do 1 ao 13, pode ler mesmo. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus? Se você olhar esse livro, você vai ver que Jesus não é uma pessoa qualquer. Como diz, ele falou-nos pelo Filho. Não é que Deus tem um filho lá no céu. Não, Deus, é Criador. Todos os anjos são filho por criatura. Deus criou todos os anjos, então tem o direito de chamar de pai. Mas quando diz filho aqui, é porque entre os homens, o único filho de Deus era Jesus, porque foi o que nasceu por obra e graça da sua vontade. Ele é o unigênito e passa a ser o primogênito quando ele cumpre com o propósito na cruz. Antes de render o Espírito, ele diz: Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu Espírito. Naquele momento ali, Jesus deixa de ser unigênito para entrar na linhagem do excelente primogênito. Ele é o nosso Deus, ele é o Salvador, ele é aquele que Deus enviou, que estava nele para reconciliar o mundo consigo. Então vamos continuar aqui. Em sua natureza, Cristo é superior em sua natureza. Hebreus de 1 ao 3, já lemos. Cristo é superior aos anjos. Hebreus de 1 a 4 e do 4 ao 2:18 vai falar sobre a superioridade de Cristo aos anjos em sua natureza. Hebreus capítulo 1 do 5 ao 14, em sua humilhação e glória. Hebreus capítulo 2 do versículo 5 ao 9, em seus propósitos. Hebreus capítulo 2 do 10 ao 18. Cristo é superior a Moisés. Moisés escreveu a Torá, Cristo é superior a ele em sua natureza. Ele é filho e Moisés é criatura de Deus. Foi um homem escolhido, mas criatura. Cristo não, é filho. O filho traz a identidade do Pai, o Filho traz a identidade do Pai, o Filho traz a santidade do Pai. Em sua natureza ele é filho. Hebreus capítulo 3 do versículo 1 ao 6. Superioridade da obra de Cristo. Vamos ver. Cristo é superior em sua aliança. Hebreus 8 do 1 ao 13. Em sua natureza. Hebreus 8 do 1 ao 5. Em seu ministério. Hebreus 8, versículo 6, presbítero. Hebreus 8, versículo 6. E em sua dimensão, Hebreus 8, do versículo 7 ao 13. Então tu pode ler o 8 do 6, o 8, capítulo 8, versículo 6, até o versículo 13, por favor. Agora, como efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem efeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os chamei
pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também Aleluia. sobre o seu coração Maravilha. as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo, e não considerará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O escritor aos Hebreus está falando do quê? De todos os costumes da Torá, que foram as promessas. Aquilo que apontava para a promessa já não tem mais valor, uma vez que a promessa aparece. A promessa chegou, então todas as profecias do passado que apontavam para Cristo não têm efeito mais nenhum. Por isso que eu gosto de dizer assim, ó, prega o Novo Testamento, prega o que está no Novo Testamento, esquece um pouquinho da lei, porque as coisas da lei, quando falamos lei, não falamos das leis eternas. As leis eternas são: ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, não matarás, não assassinarás, não adulterarás, não cobiçarás. São leis imutáveis e eternas, fazem parte ali da galeria de Mateus 5. Não estou falando disso, eu estou falando de costume, de tradições judaicas. Essas coisas perderam valor quando a promessa chega e faz nova todas as coisas, torna antiquado aquelas coisas e nos dá o que? Novas promessas, novos parâmetros, que andarmos nesta boa obra que Deus preparou de antemão, para que nós andássemos nela. Quais são essas obras? Amar ao próximo como a ti mesmo, não se entregar à vaidade, à corrupção, à bebedice, à imoralidade. Todas essas coisas é nova agora em Cristo Jesus, apesar de que os cumpridores da lei não deveriam estar andando fora desses padrões, mas para a lei isso foi impossível, mas para a graça em Cristo Jesus é possível. Por quê? Ele, por seu sacrifício e ressurreição, nos dá o poder de ser feito filho de Deus. A lei é espiritual, e quem vivia debaixo da autoridade da lei era carnal, mas agora, uma vez que a promessa aparece e se cumpre, e cumpre com tudo aquilo que estava escrito sobre ela, por meio dessa promessa, ou seja, por meio desse Cristo que agora é vivo, que toma posse, do seu ministério e completa seu ministério, ele nos dá o poder de ser feito filho. Uma vez filho, ele nos gera como seres espirituais e como homens e mulheres espirituais, pessoas espirituais. Temos a plena convicção de cumprir com aquilo que está escrito, não por mérito nosso, mas por causa dele, não por honra nossa, mas porque ele nos dá honra e nos faz seres honrados por sua presença. Cristo é superior no seu sacrifício de bodes e ovelhas, e pombas e pequenos animais, não tinha o poder de perdoar os nossos pecados, só cobriu os nossos pecados. Em seu ministério sacerdotal, capítulo 9 de Hebreus, do versículo 1 ao 14, em sua promessa cumprida, capítulo 9 de Hebreus, de 15 ao 22, como Cristo é superior? 9, do 1 ao 14. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos.
ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança também coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório dessas coisas. Todavia não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifício, embora este no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles Aleluia. que prestam culto. Até o 13, né? Glória a Deus. Então, o que valeu 13, lei? Não, aqui é 9 ainda. 9 ainda, leva 13. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. 10, vai até o 13, né? Até o 13. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne. 13. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Olha, tudo que vocês vêem no tabernáculo é figura daquilo que existe no céu. E a figura daquilo que existe no céu está ali para os homens entenderem. Olha só o que o escritor aos Hebreus diz. O povo ficava do lado de fora do tabernáculo. Os sacerdotes entravam no santo, aonde ficava a mesa dos pães asmo, o candelabro de ouro, e lá na frente ficava ali o véu, aonde separava o santo do santo dos santos. Quando se entrava no lugar santo dos santos, tinha o altar do incenso e a arca do concerto, e só o sacerdote poderia entrar ali, e não sem sangue, porque aquele sangue representava o sangue do cordeiro derramado sobre ele, que dava condições a ele de entrar naquele lugar. Sem sangue, se ele entrasse ali, ele era morto, e segundo a tradição ele entrava com a corda amarrada em sua cintura e com sinetes, que quando parava de bater, normalmente puxava, ele estava morto lá dentro e ninguém podia entrar lá dentro. Ele era fulminado por causa talvez de pecados, de falhas, de alguma coisa que aborrecia ao Senhor. Isso tudo acontecia. O escritor aos Hebreus
vai dizer, para que nós pudéssemos ter entendimento que nós estamos fora, do lado de fora. Só os sumos sacerdotes podiam entrar no local onde tinha a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro, e só o sacerdote vigente podia entrar no Santo dos Santos, não sem sangue, mas com sangue. O escritor aqui está dizendo que nós estávamos fora da realidade dessa vida com Deus. Tudo isso era figura daquilo que Deus faria por nós. Aí vai dizer que em Deus, em Cristo Jesus, Ele prepara esse sumo sacerdote por excelência. E não vai oferecer sangue de bodes, Ele oferece o seu próprio corpo como sacrifício. E o escritor aos Hebreus chega ao ponto maravilhoso de dizer que sangue de bodes e de animais, de cabritos, não era suficiente para tirar o nosso pecado, só cobria e nós continuávamos pecadores na nossa consciência. Mas o sacrifício de Cristo, o sangue do Cristo, a vida que Ele promove em nós quando nós obedecemos e o aceitamos, esse sim nos dá Espírito, a qual Ele diz que clamamos Abba Pai. Então nós temos um Pai que é Deus, nós temos superior aliança. Cristo é o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, os sacerdotes levíticos, ele foi um parêntese que Deus abre para trazer a sua economia e realizá-la. Uma vez que ele traz e realiza, o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, e a Bíblia diz no Salmo, e eu te escolhi sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre eu te aceitei, porque aceitou o seu sacrifício de sangue, aceitou o sacrifício dele pelo pecado da humanidade, e agora todos quantos quiserem ser filhos de Deus, precisam de aceitar a Jesus Cristo como Salvador e a praticar esta palavra e andar nesta palavra e crer nas promessas, não do passado agora, mas as promessas futuras. Ele voltará e julgará todos os homens da face da terra. O que as pessoas estão fazendo? Estão buscando a salvação? Ou permanecem buscando alguma coisa fictícia no mundo porque não querem buscar a revelação dessa palavra? Então vamos aproveitar esta oportunidade, a superioridade da vida em Cristo. Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao capítulo 12, versículo 3. Fé, amor e esperança. Hebreus, capítulo 3, versículo 6, Hebreus 6, capítulo 6, versículo 11 ao 18, Hebreus capítulo 7, versículo 19, e Hebreus capítulo 10, versículo 23, capítulo 10 de Hebreus, versículo 23. A superioridade de Cristo deve nos estimular à maturidade cristã. Desconfie cada vez mais de si mesmo e confie plenamente em Cristo, ou seja, tenha desconfiança de você, meu querido. Ah, mas os cristãos só alienados não são, não. Eu tenho desconfiança de mim todo dia. Todo dia eu questiono, todo dia eu pergunto, e as escrituras sagradas me esclarecem. Não tem ninguém aqui com cabeça lavada, mente lavada, não. Nós adoramos a um Deus que conhecemos. Os judeus praticantes do judaísmo, eles se gabam muito. Não, nós somos da promessa, nós adoramos um Deus que nós conhecemos. Graças a Deus por isso, que vocês dizem conhecer, mas não aceitam. Mas hoje todos os povos da face da terra, os gentios de toda a terra, que conhecem a Deus, por esta promessa em Cristo Jesus, eles adoram um Deus que eles conhecem, um Deus de toda graça, um Deus de toda misericórdia, um Deus de todo amor. Hebreus capítulo 10, versículo 23, meu irmão. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos nós também uns aos outros, para nós estimularmos ao amor e às boas obras. Só esse mesmo. Então devemos nos considerar em amor, mas nos considerar em amor para quê? Para as boas obras. Quais são essas boas obras? Andar com o rostinho quebrado, se vestir com a Bíblia e botar, oh meu irmão, não, as boas obras, irmãos, não é obra de homem. As boas obras estão ratificadas dentro dessa palavra aqui. Está escrito nessa palavra. E as boas obras Deus preparou de antemão, são essa palavra revelada,
para que nós andássemos nela. Quais são as boas obras? Ser homem espiritual. O que é homem espiritual? Não adulterarás, não darás falso testemunho, honrarás pai e mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não cobiçarás, não sejais adúltero. Abre ali a galeria da doutrina que Cristo dá à sua igreja, Mateus capítulo 5, bem-aventurado, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Então ali você vê que tudo que está escrito ali é potencializado pelo novo mandamento que Deus nos dá, pela nova vida que Deus nos dá em Cristo Jesus. Então não é tradição de homens, não é escrita de homens, é Deus revelando a sua vontade. Exortações. O autor da carta faz pelo menos 6 exortações claras com vista ao aperfeiçoamento de seus leitores, baseado no livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, né? Citamos cada exortação apresentada nesta síntese de seu conteúdo. Vamos ver aqui. Primeira exortação, contra a negligência, Hebreus capítulo 2, do 1 ao 4. A princípio de que a negligência com a revelação divina sofre sempre rigorosa disciplina, deveria tomar os leitores vigilantes contra a negligência da mensagem messiânica, proclamada pelo Filho e comprovada por sinais, ou seja, contra a negligência. Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao 4, presbítero. Por esta razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como nós vamos escapar de tão poderosa salvação que Deus nos anuncia por meio do Cristo, e nós muitas das vezes temos os nossos corações endurecidos por nossa mente obtusa, um coração obtuso, pessoas que negligenciam a promessa que Deus faz à humanidade na pessoa do Filho e não querem abraçar essa promessa, achando que podem, por meio de seu comportamento natural, agradar a Deus e comprar a sua salvação. Não é possível, só por meio da obediência à palavra de Cristo, né? Não seja negligente, pratique a palavra de Deus, aprenda ela. A negligência está em você abandonar essa palavra e querer construir uma torre de salvação para você. Vai estar em confusão, como Babel se tornou uma confusão. Muita gente está em confusão. O único meio pelo qual nós temos de salvação é essa rocha aqui. Essa palavra é rocha. Ela nos dá força, nos dá base, nos dá autoridade, nos dá graça e vai nos levar à salvação eterna. Exortação, né? Contra a desobediência. Os cristãos hebreus deveriam perseverar na confiança em Cristo, à luz do exemplo passado de Israel e do ministério da palavra de Deus, tá? Então Israel, Hebreus capítulo 4, do 11 ao 3. Leia, meu irmão presbítero. Hebreus capítulo 4, do versículo 11 ao 13. 11. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há
criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar conta. Então, os cristãos hebreus deveriam perseverar na confiança da fé que eles abraçaram. Contra a imaturidade, ponto 3, exortação, a compaixão e a vida impecável de Cristo são encorajamentos, a que os crentes continuem a buscá-lo como fonte de auxílio. Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16, eu vou ler. O presbítero já vai preparando Hebreus capítulo 5, do versículo 11, 5:11. Eu vou ler aqui 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Qual é essa ocasião oportuna? Na manifestação do Filho de Deus. Aonde esse Filho de Deus penetrou? Nos céus, irmão. Jesus, quando ele é sacrificado, há a confirmação dos fatos históricos. Quando Cristo reina o Espírito na cruz, a Bíblia diz que deu um terremoto sobre aquela região, e o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado de alto a baixo. Foi Deus que fez o favor imerecido para os homens. Deus abriu aquilo que estava fechado. Hoje você pode adentrar por meio de Cristo aos céus, receber a autoridade de ser filho de Deus, receber o poder de ser filho de Deus, receber a graça de ser filho de Deus. Não importa se você é chinês, japonês, africano, português, espanhol, seja lá quem você for, você tem autoridade de adentrar por meio do Filho de Deus, e adentrar como filho, cheio da graça, cheio da fé, cheio da verdade, cheio da bênção de Deus, e com maturidade. Quem são os imaturos? São aqueles que querem criar uma torre de salvação para si próprio, fora da promessa e da palavra de Deus. Meu querido, não permita que isso aconteça com você, não perca, essa é a única esperança que nós temos. Deus abençoe aí o nosso futuro vereador, o nosso pastor Mário Zeferino, aí do Rio de Janeiro. Vamos aí dar o nosso voto a quem tem o Espírito de Deus. Um abraço, meu irmão. Feliz Dia dos Pais para o senhor também. Vamos aqui 5:11. A permanência deliberada na imaturidade espiritual pode levar os leitores a abrirem mão de Cristo e sofrerem disciplina espiritual, em vez de crescimento esperado no desfrute, na segurança da salvação. O que é isso? As pessoas não querem aprender evangelho, as pessoas querem aprender de tudo, mas não querem assimilar essa palavra para buscar nela a revelação divina, para viver a sua potencialidade dentro de uma obediência, para estar pronto com maturidade, para não serem rejeitados. Então não vamos sofrer. O que é a disciplina? A pessoa abandona Jesus, pensa que vai voltar para a religião de outrora, para o mundo, e o diabo sabe que ele traz a marca do Cristo agora. O mundo não vê, mas o diabo vê. Aí fala, não, mas minha vida agora se transformou em algo muito ruim. Meu querido, uma vez que você conhece o caminho da vida eterna, você é marcado. A Bíblia diz que Deus nos cela. O mundo não vê isso, os homens não vê isso, mas o mundo espiritual vê. O diabo sabe quem tem a marca. Ele vai trabalhar para te desvirtuar, te lançar para longe do caminho, te prender nas suas armadilhas, te fazer escravo e destruir a sua vida no pecado, porque ele sabe que se você morrer no pecado, você não tem salvação. Então não tem meio termo. Ou você está em Cristo ou você está no mundo. Vamos lá, Hebreus 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir.
Até onde? Só aí mesmo. Coisas difíceis de se explicar. Portanto, vós tendes se tornado tardios em ouvir. Ouvir o quê? Ó, a revelação de Cristo. As pessoas querem ouvir os homens, querem ouvir os seus profetas, os seus gurus, os seus sábios, os seus rabinos, mas não querem ouvir o Filho de Deus. Para ouvir o Filho de Deus é ler as Escrituras Sagradas, entrar dentro das promessas de Deus e vivê-las. Deus não quer escravo. As pessoas vão para a igreja, hoje as pessoas engessam ela. Ó, agora tu está na igreja, tem que andar ataviado. Aí eu conto muito isso, que quando aceitei Jesus, você também aceitou Jesus junto comigo, presbítero. Nós éramos jovens e nós andávamos de calça comprida, blusa de manga comprida o dia todo, porque aquilo era estar no espírito, era estar na doutrina. Depois que nós amadurecemos, depois que nós crescemos, a gente sabe que você usar uma bermuda, uma camiseta, andar vestido de maneira, andar vestido com pudor, com ética, né? Segundo os seus lugares. Se for para a praia, tu não vai andar de calça comprida na praia, nem de blusa comprida. Tu vai botar uma roupa de banho, tu vai tomar banho, que não é pecado nenhum. Se você estiver na rua, você vai se portar da melhor maneira. Então, quando você se vestir, olha para o espelho e pergunta para você mesmo: estou digno de um servo de Deus para passar pelo meio dos outros? A vestimenta que eu estou vai promover a sedução nas pessoas? Vai promover pensamentos lascivos nas pessoas? Não, então eu estou em santificação. Mas se a veste que você coloca em você não tem qualidade de santificação, não ande, porque senão você estará desvirtuando você mesmo e as pessoas que estão à sua volta. Você será um objeto de pecado, de promoção de imoralidade. Então vamos aqui. É o perigo da rejeição deliberada de Cristo, das responsabilidades da nova aliança. É cair sobre a mão disciplinadora de Deus, da qual o autor espera que os seus leitores escapem por meio da perseverança. Aí capítulo 10, do versículo 10 ao 39, capítulo 10 de Hebreus, do versículo 19 ao 39. Vamos ver o último ponto aqui. Exortação contra a acomodação. A exortação apresentada pelo autor é que os leitores considerem o próprio exemplo perseverante de perseverança de Jesus, de forma a reagirem adequadamente aos desafios da fé. Qual foi a perseverança de Cristo que nos deixou? Cristo, ele ia na sinagoga assistir o culto. Ele não era contra as leis da Torá, mas era contra os costumes que os judeus criaram para si mesmos, que tornaram prisioneiros de seus costumes. Então o que nós podemos ver com isto? Vamos aqui. Nós temos que obedecer e não desobedecer. Obedecer o quê? A palavra de Deus. Por meio dessa palavra, temos perseverança, temos coragem e andar de maneira adequada aos desafios da fé. Quais são os desafios da fé? As pessoas chegam para você e vão perguntar: qual a razão da sua fé? Por que você se comporta assim? Por que você vive assim? Porque eu tenho o Senhor, eu tenho Deus, eu tenho uma aliança com esse Deus. Então eu vivo segundo a sua palavra. Se você não vê crente se embriagando, verdadeiro filho de Deus se embriagando, usando drogas, se prostituindo, fazendo coisas erradas, andam com Deus porque andam em obediência à palavra. Hebreus para hoje. Hebreus mostra como é fundamental para a vida cristã, tanto a experiência pela fé quanto o conhecimento pela razão. Não deixe de lado nenhum desses aspectos. Vamos lá? Na galeria da fé, Hebreus 11, do capítulo 11, do versículo 1 ao capítulo 12 até o versículo 3. A famosa galeria dos heróis da fé encoraja a viver uma vida superior com Cristo. O escritor aos Hebreus, ele vai escrever a galeria da fé para mostrar que homens no passado venceram por obedecer. Simplesmente, quando você obedece, você mostra humildade. Quando você se quebra diante do seu orgulho, da sua soberba, você mostra humildade. Você não pode ser um bobinho, uma bobinha, não. Igual a pessoa falou para mim: pastor, o senhor é tranquilo assim na tua, mas se tiver de levantar e resistir, o senhor está pronto. Eu falei: com certeza. Mesmo que o inimigo vier querer me subjugar, mesmo
que eu apanhe dele, eu vou enfrentar ele, porque tem que saber que eu estou resistindo, eu estou firme na fé, eu estou firme no meu posicionamento. Isso é na sua vida social, material, espiritual. Você tem que estar assim, porque muitos enganadores estão por esse mundo afora, mas Deus os conhece a todos. O escritor aos Hebreus, ele vai trazer aqui um testemunho de Abel, Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, com a referência de Hebreus, do capítulo 11, versículo 4. Vai nos falar de Enoque, vai nos falar de Noé, vai nos falar de Abraão, vai nos falar de Sara, vai nos falar de Isaac, vai nos falar de Jacó, vai nos falar de José, que é uma das histórias que é fascinante, foi a história que Deus usou para me converter ao cristianismo. Então, José é tremendo. Você vê aquele jovem ter que amadurecer de uma maneira extraordinária, ao ponto de ele se tornar o vice-rei do Egito, governador supremo do Egito. Abaixo de Faraó era José. Os pais de Moisés, que tiveram de abrir mão de seu filho, ver criado por outra pessoa, se calarem por obediência, por almejarem algo maior, por entender que algo maior estava para acontecer. O próprio Moisés, Israel, que é Jacó, Raabe, a ex-meretriz, que vai ter o sangue de Cristo, tem o DNA da Raabe, para tu ver que essa mulher foi alguém que a fé trabalhou tão poderosa no coração de Raabe, que o próprio homem Jesus traz o DNA de Raabe. A Raabe vai casar com Salmão, Salmão gera, pega lá que você vai ver que Jesus vem da geração de Raabe. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, profetas e heróis anônimos que já andaram com Cristo do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, e anônimos também que resistiram pela fé da história da igreja, que começa ali no primeiro capítulo de Atos Apóstolos, quando Pedro faz o discurso e há o derramamento do Espírito Santo. Ali começa a história de uma igreja poderosa, levantada, fundamentada no sangue do Filho de Deus, que nos dá o Espírito Santo, que nos dá vida no nosso homem interior. Nós não somos pessoas que cremos numa fábula ou cremos numa promessa onde o Deus da promessa não se faz presente. Nós hoje somos pessoas que cremos em uma verdade, cremos nessa promessa, e esta promessa nos gera filhos de Deus. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 e 13, nos dá esse poder de ser gerado filho, e o Espírito de Deus que está em nós clama, Abba Pai, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos leva lá no verdadeiro templo dos céus, onde Cristo está assentado à destra do Todo-Poderoso, governando a sua igreja, que foi ganha e comprada por meio de seu sangue. Por meio do sangue de Cristo ele comprou filhos e filhas para Deus. Ele não é mais o unigênito, ele é o primogênito de toda a criação nova, dessa nova etapa, dessa nova era, dessa nova dimensão em que nós estamos no Espírito, aonde o que vale é você estar cheio da graça do Espírito Santo, do conhecimento dessa palavra. Deus não se confunde com aquilo que ele prometeu. Então, a conclusão do nosso estudo é o cristianismo. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu desde Gênesis 3,15 até a pessoa do Cristo. Então, a epístola aos Hebreus, ela bate um raio-x de toda a doutrina judaica e mostra que tudo isso apontava para Cristo, e Cristo agora não vive e não traz a sua igreja para debaixo dos rudimentos antigos. Ele nos dá novo mandamento, e se você pegar João 15, ele diz que ele é a videira verdadeira que Deus plantou, e o grande tronco que é nascido ali, aonde todos os ramos são enxertados, é a sua igreja gloriosa, a qual Deus trouxe à existência pelo sacrifício do Cristo, aonde todos os homens de todas as eras futuras, desde o sacrifício de Cristo,
para frente, eles estão debaixo dessa nova promessa que ele voltará e vai levar a sua igreja, aqueles que estiverem prontos. Quem são os que estão prontos? Aqueles que estão humildes em praticar esta palavra, em andar neste propósito, em andar aqui nesta aliança. Então Cristo está com a sua igreja, ele está aliançado com a sua igreja. Então o livro de Hebreus mostra a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo e a primazia dele em tudo e sobre todas as coisas. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo, um grande abraço, a paz de Cristo Jesus. Se você achou relevante esse estudo, compartilhe esse estudo com alguém, compartilhe esse estudo aí no teu story, no teu face, aonde você puder compartilhar e ajude-nos. Pastor Américo Gomes, Ministério Guiando o Rebanho, Escola Bíblica Dominical. A próxima lição, Tiago. Deus te abençoe rica e abundantemente. Feliz Dia dos Pais!